primeira apresentação aí eu vou dividir com o colega Saulo. Aqui, se eu falar mentira, depois ele vai consertar, né? A gente trouxe esse assunto que está vendo, que está precisando, uma coisa que a gente foi conversando. Nós vamos tentar fazer isso. Nós talvez não vamos dizer que a pura verdade, mas vamos aproximar dela, vamos tentar com vocês mostrar o que a gente está achando, né? Nem todo mundo vai concordar, mas a gente, com base nesses cabelos brancos, aqui o Saulo ainda não branqueou, mas a barriga cresceu, então a gente tem uma experiência de campo, de tecnologia, que a gente vai tentar traduzir para vocês. Nós vamos apresentar coisas que, como se a gente fosse fazer realmente, não vai ser uma palestra, vai ser uma discussão em cima do que a gente considera hoje útil em termos de adubação. A gente colocou esse título aqui, adubação racional e econômica. Na realidade é quase um pleonasmo. Tudo que é racional tem que ser econômico, mas a gente quis frisar bem que, além de racional, a gente vai tentar fazer economia. A gente está numa época que o preço melhorou um pouco, mas a produção perdeu um pouco, a gente está precisando fazer economia para ganhar dinheiro, né? Então, primeiro, o que seria então essa adubação racional e econômica? É uma adubação que considera o conjunto dos nutrientes, como a gente sabe que é muito importante o equilíbrio, do oriundo dos corretivos do adubo apropriado, quer dizer, a fonte melhor, observando a necessidade da lavoura e a característica do solo, evitando falta ou excesso. Então, o X da questão é que nós vamos ter que adubar o que a lavoura precisa, sem faltar, mas sem sobrar. Ultimamente, a gente vai mostrar que em muitos casos a gente está botando um pouquinho de excesso. Esse é um dos objetivos que a gente vai mostrar para você. E, para finalizar isso tudo aqui, aproveitando, associando a eficiência nutricional com o retorno econômico dos gastos efetuados, né? Então a gente está visando exatamente aqui, racional e econômico. Por que a gente precisa racionalizar? Primeiro, que a adubação é uma das práticas mais importantes na lavoura capeira. Por quê? Igual a gente, sem não comer, a gente não vem aqui, a gente vai lá, toma um cafezinho, come um bolinho, a gente vem aqui disposto. Então, a adubação também influi diretamente na produtividade, por isso que é importante racionalizar. E também porque ela representa aqui em torno de 20% do custo de produção. Não é um custo maior, mas já é um custo bastante significativo, né? E ela é importante para aumentar a produtividade e é importante também que influi no custo, né? Então, a primeira coisa, por que a gente tem que integrar a adubação equilibrada? Por quê? Além da adubação, a gente tem que integrar com as outras pragas, controle de praga e doença, controle do mato. Por quê? Esses fatores que despolham e desgastam os capeiros, eles vêm contra a nutrição que a gente fez, ou seja, iria atrapalhar a nutrição. Então a gente tem que integrar com os outros componentes dos tratos da lavoura. E condição de equilíbrio. Primeiro, não adianta usar uma alta dose, não significa que está adubando bem. Por quê? Pela lei do mínimo, o crescimento da produtividade estão ligados aos nutrientes que estão em deficiência, estão limitados por esse um ou pouco nutrientes que se encontram insuficientes. Então, adubar, por exemplo, hoje, não, eu botei tantas gramas, tantos quilos de arroz, tal por hectare. Não significa que você adubou bem, porque às vezes não é aquilo que está faltando e está prejudicando a produtividade. Então, o primeiro exemplo, por exemplo, que tem uma lavoura muito boa, debaixo de um pivô, plantou café novo, porém, o pessoal esqueceu que o mato concorre. Então, por acaso agora matou o mato, você viu que foi excessivo. Aí o outro concorrente, né? Aí vem uma praga, vem uma doença e derruba a folhagem. Então de nada você vai adubar se você não integra com outras pragas, né? Com relação ao equilíbrio, tem vários
já detectado vários desequilíbrios muito importantes. Os excessos calcários, para contar os micronutrientes, e ainda tem um certo desequilíbrio com potássio, principalmente se o teor de cálcio e magnésio é alto. Normalmente, vocês vão ver hoje, é o contrário. Está havendo muito potássio e o magnésio, e principalmente o cálcio, principalmente o magnésio, estão deficientes, né? Como está aqui, o excesso de potássio dá deficiência de cálcio e magnésio. Excesso de fósforo no plantio dá deficiência de zinco e cobre. Excesso de nitrogênio dá algumas deficiências, mas principalmente aumenta a suscetibilidade à forma de pseudomonas. Então o equilíbrio é importante. Excesso de matéria orgânica dá deficiência de cobre, que imobiliza o cobre, né? E assim por diante. Então hoje tem um resultado bastante significativo, é o primeiro trabalho praticamente de adubação no Cerrado. Em 1956 foi feito lá em São Paulo, em Matataia, onde a testemunha praticamente não produziu nada. A adubação NPK já deu um ganhozinho aqui, NPK mais calado já melhorou, que para o nível em torno de 20 sacos, e só os micronutrientes já subiu aqui para a base de 35 sacos. Então é importante integrar os nutrientes, né? Aqui um exemplo mais recente, nós fizemos isso lá na zona da mata, onde o nível de potássio no solo já estava relativamente bom, né? Nível de média em torno de 200 ppm, e a gente usou 4 doses de potássio, K2O, de 100 a 400, 3 doses, 100, 200, 400 e 100 potássio. Como o nível estava bom, o que aconteceu? Em vez de aumentar a produção, diminuiu a produtividade em relação a onde não colocou potássio. Então mostra bem que quando há excesso, prejudica o teor de magnésio está baixo, né? Então, aí no caso, não seria aumentar o potássio. Na realidade, nós vamos mostrar que poderia cortar. Muitos colegas nossos não têm coragem, mas nós vamos tentar aqui dar essa coragem através de mostrar quem está fazendo que está dando certo, né? E com relação à adubação, uma das coisas muito importantes é a gente ver o que o café precisa. Então, para vegetar e produzir, o café precisa em ordem nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e dos micronutrientes, ferro, manganês, zinco, cobre, boro e molibdênio. Então, essa aqui é uma parte teórica que nós vamos mostrar. À medida que o café vai crescendo, de 6 meses, da muda até chegar aqui, quando produz, aumenta a quantidade, porque aqui soma a vegetação, mas o salto maior é que é na primeira safra, 2 anos e meio, então, com a produção aumenta bem a necessidade, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, aqui eu coloquei só os macronutrientes. O fósforo é o menos exigido, conforme a gente viu anteriormente, né? Aqui a gente fez em várias condições. Aqui em Varginha, uma lavoura de 4 por 2,5, uma lavoura mais antiga. Aqui em Cabo do Paranaíba, uma lavoura já de 3,80 por meio, um sistema mais novo, produtividade um pouquinho maior. E aqui em Luiz Eduardo Magalhães, onde é uma lavoura irrigada, com uma produtividade alta na primeira safra. Então, aqui a gente vê que a necessidade, quando entra em produção, onde deu menos café, por exemplo, nitrogênio, precisou 50 quilos por hectare, né? Aqui 149, aqui 491 quilos, é porque a produtividade aumentou muito, né? Então isso aqui mostra para todos os nutrientes, confirma aquilo que a gente falou. A necessidade por quilo de café produzido, por saca de café produzido, quantos quilos de nitrogênio precisa? Vou mostrar em seguida. Quanto fósforo, quanto potássio, é mais ou menos constante. Como aumenta ou diminui a produtividade, a gente tem que colocar mais ou menos. Isso é usado principalmente para cultura perene. No ciclo, a recomendação de adubação é muito próxima dessa do café. A gente aduba de acordo com a produtividade, de acordo com o que a planta vai necessitar, né? Uma planta é igual a uma vaca de leite. Você dá 1 quilo de ração, a vaca dá 4 litros. Se ela vai dar 10, você já dá 3, 4 quilos.
Então a café vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, com base nesses trabalhos, a gente notou que cada saco de café produzido precisa 6,2 kg de nitrogênio, fósforo, um 10 mais ou menos, essas quantidades. Quando chega aqui nos micronutrientes, em vez de ser quilos, são gramas, né? 8 gramas, 6 gramas, por isso eles são importantes, mas são necessários em pequena quantidade, né? A primeira coisa que a gente vai mostrar, esse é um trabalho do colega nosso lá que está aqui, mostrar aqui umas coisas muito importantes, a análise de solo e uma análise bem feita. Quando você erra o lugar, você tem diferenças, por exemplo, aqui na saturação, tem diferença no pH, no nível de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ou seja, é o indicativo que a gente vai usar mais, em seguida a gente vai mostrar aí. Com base nisso, nessa análise, nós temos padrões hoje, que seria o padrão médio aqui suficiente. Se a gente ver se está faltando em relação a isso aqui, nós vamos adubar mais ou menos cada nutriente desse, né? E a análise foliar, que ela é um parâmetro auxiliar. A gente considera que a análise de solo ela é mais importante que a análise foliar. Porém, a análise foliar contém uma dúvida. A gente vai ver por quê? Porque uma lavoura que não está produzindo, normalmente o nível foliar é bom. Você for aí no meio do mato, tiver um pé de café lá, tem 3 caroços, você faz a análise de solo, a análise foliar, o nível está bom, mas não está sendo exigido. Então, o nível, o análise foliar tem que sempre estar correlacionado com a produtividade da lavoura, né? Com relação à calagem, por que eu coloquei aqui muito rapidamente? Porque é importante para esses componentes aqui, neutralizar o alumínio, melhorar o pH, mas é muito importante para poder melhorar o aproveitamento da adubação química. Então, a calagem a correção do solo é muito importante para depois a gente melhorar o aproveitamento da adubação química. Em todos os locais, no Brasil, que a gente fez na época do PC, Mato Grosso, aqui em várias regiões de Minas, na Bahia, Zona da Mata, sul de Minas, sempre a correção do solo deu ganho, o mínimo aqui de 60%. Então é uma operação barata que dá muito retorno, né? Veja, eles eram plantios mais abertos, não davam um nível de produtividade muito alto, mas sempre o acréscimo de produtividade, sempre aqui, tem que tirar uma média aqui em torno de 90% a 100% de aumento pela calagem. Os corretivos hoje mais comuns são esses daqui: calcário comum, calcinado, espólios, siderúrgico. Aqui, de acordo com o preço, com a disponibilidade, a relação de quantidade e preço, vocês vão escolher. Para a lavoura adulta, que está precisando rapidamente, a gente usa mais o material e mais solúvel, né? Aqui, o modo de colocar. O modo de colocar, o melhor é colocar na cova ou no suco de plantio, mais uma área total, que seria essas duas, que dá a melhor produtividade. Só colocar no suco melhora em relação à testemunha, só colocar na área total melhora, porém o ideal é aplicar no suco, ou na cova, como era feito antigamente, e mais uma quantidade em área total, né? Com relação ao material mais novo que a gente tem no mercado, que é um calcário calcinado, uma cal dolomítica, a gente tem melhoras rápidas no pH. Esse aqui, por exemplo, aplicou em novembro, dezembro, agosto, já tem uma correção. Aos 10 dias já está praticamente a correção do pH, que a gente fez, né, a aplicação em 6 meses, ainda continuou. Melhorou a saturação de base, o nível de cálcio, o magnésio sobe muito rapidamente, né? É uma coisa boa hoje que a gente conta com uma ferramenta nova, quando a lavoura é adulta, que você está precisando de correção no curto prazo, né? Aqui a gente tem a correção dos vários tipos, né? A correção é um solo que já estava relativamente bom, mas aumentou. O pH normalmente aumenta 1 unidade.
e aumenta bastante mesmo o teor de cálcio e principalmente de magnésio. Então pulou aqui de 1, praticamente dobrou, isso aqui com 400 quilos desse material aí por hectare, né? Aqui foi um trabalho feito no IPES, é muito importante mostrar isso, que andou vendendo aí o calcário líquido. O calcário líquido não corrigiu, né? O calcário calcinado, no caso do GO, subiu rapidamente, que aos 10 dias já veio aqui, passou, veio aqui perto de 6,2, manteve, depois vai caindo um pouco, porque vai aplicando adubo, né? O calcário comum subiu mais lentamente, manteve, né? Então, quando a gente precisa de uma correção rápida, aí o pessoal vai ver economia e material. Outro tipo de correção que é muito falado é o gelo. Esse é o trabalho básico aqui, mostrando rapidamente. A gente já mostrou o ano passado, esse resultado agora já tem em 2014, nós não temos aqui, mostrando que essas altas doses de gesso, como são ditas por aí, não melhoram a produtividade. E além do que gastam mais dinheiro tendo que corrigir o magnésio. Então, você colocar uma alta dose de gesso, 25 toneladas por hectare, 9 quilos por metro, você vai produzir em média de 5 sacos, 40 sacos, e a testemunha onde não foi o gesso, foi corrigido com calcário, normal, magnésio, isso tudo foi corrigido o magnésio, todos esses aqui corrigiu proporcionalmente com óxido ou sulfato de magnésio. Aqui também a mesma coisa, onde foi aqui feito aqui na planta experimental, onde usou o gesso, cobertura, aqui a testemunha até piorou um pouco, aqui não foi corrigido, piorou um pouco. Plástico e tal, a gente queria substituir a irrigação, mas não substituiu. Onde irrigou deu 58 sacos. Onde botou o gesso para ver se substituía a irrigação, deu 7 sacos. E a testemunha 14. Botamos o plástico, melhorou um pouquinho, mas praticamente não há muito grande melhora. Que melhorou mesmo a quantidade de água foi a irrigação. O gesso não melhorou. Agora então a gente vai entrar nessa parte principal aqui. Eu vou falar mais um pouquinho, depois eu vou deixar a parte final para o sal. Como que a gente vai indicar a adubação? A indicação da adubação é baseada nos critérios que nós vamos mostrar, do primeiro ao último aqui. Primeiro, a gente tem que verificar a situação da lavoura, o potencial produtivo, se ela é uma lavoura que vai produzir 40 sacas, 20 ou 10, o espaçamento, a idade, o sistema de plantio. O Wander costuma falar, isso aqui é uma análise clínica. O médico, a primeira coisa, vai e pergunta para o médico, está doendo aqui, está doendo aí, você já fez isso, fez aquilo, é a análise clínica da lavoura, para a gente poder depois ajustar principalmente a dose, a fonte, o modo de adubação. A segunda coisa, você conheceu a lavoura, está lá, está assim, está assado, vai produzir uma lavoura nova, boa, tem um potencial para 60 sacos por hectare. Segunda coisa, nós vamos observar a exigência do capeiro, conforme determinado pela pesquisa, aquilo que eu mostrei lá atrás. Quantos quilos de nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Então esse critério aqui que vai ajudar na dosificação, na indicação da dose do adubo e dos nutrientes. Terceiro, verificar a disponibilidade no solo, através da fertilidade natural ou então resíduos de adubações anteriores, muita coisa fica. Até o nitrogênio, a gente não tem análise aqui no Brasil, análise solo, corriqueiramente, assim, na rotina, mas existe na Argentina, nos Estados Unidos, mostra que normalmente fica aí 80, 100 kg de N de um ano para outro, mas a gente nem considera isso. A gente considera mais, no caso dos nutrientes, o potássio, o fósforo, o cálcio e o magnésio, né? Então, quanto que tem no solo? Por quê? A gente sabe a necessidade, como eu mostrei nos dois, no critério 2. Nós vamos saber quanto nós temos, nós vamos usar isso como uma reserva, como um cacife nosso, para tentar racionalizar.
Considerar o nível de aproveitamento dos adultos, porque nem tudo que a gente aplica vai resultar efetivamente na produção. Uma parte vai perder o risco de ação, ou volatilização, o arrastamento superficial, ou vai ser imobilizado no solo, no caso, por exemplo, do fósforo, e considerar as condições climáticas, principalmente para a parte de nitrogênio, que a gente vai mostrar, já vou adiantar depois. Uma região muito quente, você tem que melhorar um pouquinho ele, e o aproveitamento do N é pior. Uma região muito fria, lá no alto da serra, 1.200, 1.400 metros, você tem que diminuir um pouco, porque ali já tem muita sombra, o aproveitamento de nitrogênio é melhor, e se você colocar nitrogênio demais, vai dar com ele, né? Sexto, considerar a grande área explorada pelo sistema radicular de profundidade. E a análise do solo, normalmente vai de 0 a 20, mas o pé de café tem raiz até 1,5 metros, vai mostrar em seguida. Então, a gente não pode passar, não, esse pé de café só vai comer esse aqui, não. Porque tem raiz lá embaixo, é para alguma coisa. Para vir a água, com a água vem o nutriente, né? Considerar entre a nutrição e o controle de pragas, doença, a própria irrigação, isso eu já falei no início. Finalmente, deve levar em conta o tipo e o custo das formulações, adubo simples, origem, uso de orgânicos, às vezes compensa combinar para viabilizar a doação mais econômica. Então, são 9 critérios para a gente chegar na indicação. Vamos ver se a gente consegue. O primeiro critério, com relação à área não corrigida e área corrigida, aqui tem o seguinte: a área não corrigida. O que é a adubação? É a necessidade do capelo para vegetar e produzir menos a disponibilidade do solo. O que tem no solo, a gente desconta e calcula o que precisa para vegetar e para produzir. Numa área já corrigida, uma lavoura adulta que está reciclando a necessidade do capelo para produção é menos a disponibilidade do solo. Então, ele não considera a parte para a vegetação. Porque a vegetação, vou mostrar em seguida, ela é reciclada pela própria folha do ano anterior, né? Então, o cálculo da adubação seria pegar esses índices que a gente mostrou lá atrás, multiplicar por 30 sacas, está aqui quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio. Mas não é só isso aqui. Então, vamos entrar no segundo critério. Aí você tem a parte de vegetação e produção separada. Desses 6 quilos, 6,2 quilos por saca produzir nitrogênio, você tem uma parte que é para vegetar, uma parte que é para produzir. E assim por diante. Fósforo, potássio, a mesma coisa, né? Aí se você usar só a de produção, você vai diminuir isso aqui. Então, em vez de 168, praticamente vem pela metade. Porque a outra parte de vegetação está sendo suprida pela reciclagem da folhagem do ano anterior, né? Então, em seguida, como eu mostrei nos critérios, nós vamos usar o aproveitamento. O nitrogênio e potássio, aqui para simplificar, a gente há uma perda em torno de 20% a 30%, como se fosse um aproveitamento de 70% a 80%. Então você tem que acrescentar naquela dose teórica que você achou. No caso do fósforo, como há muita imobilização, a gente usa o dobro praticamente, porque o aproveitamento é em torno de 50%. Com relação à região climática, a gente coloca em torno de 15% a mais na dose para as regiões mais, 20% a mais nas regiões mais quentes e uns 15% a menos na região mais fria, né? Com relação ao adensamento, aqui não tem muito adensamento. Em relação ao adensamento, para a mesma produtividade, porque o café tem mais planta por área, ele se estressa menos, a gente pode reduzir em torno de 20% o nível numa lavoura adensada para a mesma produtividade. Os 40 sacos produzidos numa lavoura adensada vão gastar em torno de 20% de nutrientes a menos do que uma lavoura aberta. Isso é bastante conhecido da pesquisa, etc. Então, depois a gente vai usar a correção de acordo com o nível. Hoje em dia a gente considera
No caso do fósforo, acima de 20 ppm, a gente dispensa a doação. De 10 a 20, a gente usa uma meia dose. Anos mais críticos, nós vamos mostrar aqui, quando o preço do café não está bom, a gente já considera os 10 ppm, porque o fósforo é um nutriente que menos influi na produtividade. Isso na lavoura adulta. Na lavoura nova é muito importante, né? No caso do potássio, acima de 60, acima de 100, 120 a gente tira, e normalmente a gente considera um aumento que quando o teor está muito baixo. A gente vai mostrar depois. No caso do fósforo, por que não é muito importante o fósforo na lavoura adulta? Por quê? Esse é um trabalho feito pela UPA, mostrando onde houve a inoculação desses micorrizas, como sua gigaspora, na muda, no transplante ou na lavoura, ou mesmo um fungo natural da lavoura, uma lavoura velha. Aqui são os fungos isolados, as micorrizas isoladas, aqui natural da lavoura. E aqui a testemunha sem inoculação. Então, o peso seco das plantas aumentou bastante só com a inoculação e mesmo com a inoculação do fungo que já existe na lavoura, né? Vê aqui, nem foi uma colonização 100%, 40%, 30%, 50%. Vê aqui, ó, não foi colocado fósforo nenhum. A muda plantada sem fósforo deu 0,09%, então teor muito baixo. E só com a inoculação veio até 0,21, que já é um nível hoje considerado altíssimo, acima de 0,12, 0,16, 0,17, 0,20, ou seja, a micorriza sozinho corrigiu a deficiência de fósforo, né? Aqui a gente tem um trabalho que a gente fez para contestar essa hipótese de que há necessidade de alta dose de fósforo por hectare. Hoje a recomendação passou de 400 para 600 kg de P2O5 por hectare com uma corrente de terra. Isso a gente fez durante 5 safras na zona mata. O nível de fósforo do solo não era alto, em torno de 10 ppm. Nós colocamos desde nada de fósforo, cobertura na lavoura adulta, até 400 kg de P2O5 por hectare, com a dose cavalar. O nível do solo aumentou muito, foi até 262 ppm. O nível da folha aumentou. O nível da produtividade não foi significativo. Esse é um trabalho feito pelo André aqui da Fundação, é muito importante também. Pode colocar dos vasos de 5 quilos, colocou vários gramas de fósforo por hectare, de 0 até 64 gramas. O teor no solo veio de 5 ppm até 575. O teor na folha, você não vê isso no campo, 0,3%. Né? Quando ele pesou a planta, não houve diferença. Então é o seguinte, a importância do fósforo é muito importante na formação da lavoura e não é muito importante na lavoura. A tabela das recomendações do NPK, isso aqui está no manual de recomendações, a gente fez, com base nesse critério todo, a gente fez aqui os níveis, né? De acordo com a produtividade. E com esses níveis a gente falou, a gente reduz um pouco o nitrogênio nas áreas mais frias e aumenta um pouco na área quente. E regula um pouquinho de acordo com o nível do solo. Sempre o teor de potássio a gente está usando em torno de 15% menos em relação ao nitrogênio. Muita fórmula hoje, ela é bem equilibrada, é 25,0025. Na prática, principalmente pelo melhor aproveitamento do potássio, você pode ter um pouco menos de potássio em relação ao nitrogênio, mais ou menos do jeito que está aqui. Aqui está 250, 310, 240, 270. O ideal, então, do café seria uma forma 25,0020, onde falta o potássio. Onde falta. Onde o potássio está bom, vai ser 25,0000.
Como que a gente tem um critério para reduzir a adubação com a reciclagem pura? Então a gente fez esse trabalho mostrando que a gente pode ter de 5 a 7 toneladas se é lavoura. Aqui no caso é conilon e aqui é arado. Essa espora, hoje em dia, ela tanto no café podado como no natural, esse sistema radicular profundo, né, vai aproveitar o nível de potássio, profundidade, a lavoura mais antiga, esse aqui é o solo original, à medida que foi melhorando, foi aumentando o nível de adubação pelo decorrer dos anos, a lavoura foi acumulando potássio, mesmo de 0 a 15, mas esse nível se mantém alto até aqui, 1 metro e pouco no nível já considerado bom. Então isso está segurando, né? Os níveis mais adequados hoje, a gente está considerando isso aqui com segurança, corresponde mais ou menos a 3% da CTC, o tal vai entrar em seguida. Por quê? Porque acumula em profundidade e porque nós estamos excluindo uma parte dos nutrientes gerados pela reciclagem da folhagem. Agora eu vou passar para o Saulo, que vai na parte prática final. Bom dia a todos. Eu vou só complementar então a palestra do Matiello, que ele fez essa parte teórica aí. Agora a gente vai ver então os resultados de vários experimentos que foram conduzidos pela Fundação Pro Café, pelo ESBC também, em várias regiões do Brasil. Bom, o primeiro que a gente vai ver é um ensaio que tem um ciclo longo de colheita, são 6 safras, cultivar a caiaba, espaçamento 4x1, e foi acompanhado com análise de solo. Essa ocupação foi acompanhada com análise de solo e análise foliar. E, de acordo com esses resultados, a gente, no primeiro ano, retiramos todo o potássio, que o potássio no solo estava muito alto, 240 ppm. Depois de um ano, esse potássio caiu. Então a gente voltou a adubar com potássio de novo. E o fósforo também, de acordo com o que o Matiello mostrou, abaixo de 20 ppm fazia a complementação. Acima a gente não colocou. Aqui nós temos então o resultado das 6 colheitas, a média das 6 colheitas, de 1993 a 1998. Aqui nós temos testemunho com uma produtividade de quase 20 sacos por hectare, porque esse ensaio ele foi instalado num café com 10 anos de idade, que vinha sendo adubado nos anos anteriores. Então, na média, lógico que a fertilidade vai caindo, mas na média das 6 colheitas, nós tivemos ainda esse nível de produtividade. Então, a gente pode pensar, então não vou adubar, porque eu estou colhendo 20 sacos por hectare sem adubar. Mas vamos ver aonde a gente colocou os níveis de NPK, o que aconteceu. Então aqui, o menor nível de N que nós usamos foi 100 kg por hectare de N, 200 kg por hectare de N, e a adubação mais alta com 400 kg de N por hectare. Então a gente verifica aqui, se eu dobrar a adubação, simplesmente não tive resultado quase nenhum, devido talvez a esse problema de reciclagem, como a Tiago mostrou, e outras, o café já adulto também. Então não houve vantagem de passar de 100 para 200. Quando a gente passou de 200 para 400, nós tivemos um aumento de 4,1 saca por hectare. Considerando que o preço da ureia hoje, vamos pôr aí R$1.200, então a gente gastou o dobro de ureia, né? Aumentamos 4 sacos a produção e aumentamos só 4 sacos na produção. A gente tem que ver se isso economicamente é vantajoso,
E outra coisa que a gente tem que observar é que à medida que eu dobro isso aqui, eu acidifico mais o solo. Acidificando o solo, eu vou ter necessidade de corretivo e etc. Além de dobrar o frete, dobrar a mão de obra também, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se a gente analisar bem isso aqui, nem a virtude sempre está no meio. Existe um ditado que fala que a virtude está no meio. Então, 300 dN aqui por hectare seria uma adubação sem chance da pessoa errar na recomendação. Aqui é um outro experimento também feito aqui na Fazenda Cimental, foi o nosso colega Alisson que fez, onde ele usou também esses níveis de adubação aqui. NK por hectare, quilos por hectare ano, 75, 150 e 300. Então aqui nós temos as produções, né? Aqui são médias de 4 safras, nós temos na dose menor, NK, 22,9, vamos ver a média aqui, né? Na dose dobrada, 27,2, estão vendo com aumento, houve diferença estatística, passando de 75 para 150, mas quando nós passamos de 150 para 300, estatisticamente não há diferença na produção. Então, simplesmente, se por questão de segurança, para manter os níveis de nutrientes do solo, principalmente potássio, poderia usar aqui nesse experimento 200 sem chance de errar. E o potássio no solo, a gente está vendo aqui, que apesar da dose bem baixa, aqui 75, ainda tem um nível razoável no solo. E à medida que nós dobramos, é lógico, o potássio aumentou. Então, havendo também diferença estatística, à medida que você aumenta o potássio, você aumenta o teor do nutriente no solo. Esse aqui é um ensaio também com muitas safras, são 9 colheitas, né? Esse ensaio foi instalado em Marquinhos Soares, na zona da Mata, perto de Manhuaçu, numa lavoura densada de 1,5 por 70. E aqui nós temos então os níveis de adubação, a testemunha, sem adubo, de 100, 200, 400, 600 kg por hectare ano. O Matias falou que numa lavoura densada você pode reduzir 20% o nível de adubação que você calcula por aquela forma que ele deixou aí, que ele mostrou, porque no adensado o aproveitamento do adubo é muito melhor, porque você não tem praticamente perda nenhuma do adubo, porque toda a área está entrelaçada em raiz. Então a absorção vai ser muito maior. E numa lavoura densada, a reciclagem de folha também é muito grande, isso aumenta a CPC do solo e esse solo consegue segurar então mais nutrientes. Bom, analisando aqui também, se a gente pegar a produção média, vocês verificam que de 100 nós aumentamos 18, quando dobramos a população, aumentamos 18 sacos, quase 19 sacos. De 200 para 400, o aumento foi muito pequeno. Então tem que ver economicamente, no custo, se isso aqui justifica você passar de 200 para 400. Mas fica sempre aquilo que nós falamos. Se você trabalhar com 250 até 300, dificilmente você vai ter problema nesse seu cálculo de adubação. E aqui a gente verifica aquilo que eu falei. À medida que a gente aumenta o nitrogênio, porque normalmente esse nitrogênio dessa forma é na base de ureia, então o pH também reduz aqui. A dose mais alta, o pH mais baixo, e o pH vai subir na medida que você aumenta o nitrogênio, você diminui o pH. E o que acontece? Nesse caso, ele mostrou aí um dado que o pH ácido, a planta diminui a absorção. O aproveitamento do adubo é muito menor no pH ácido. Tem vários trabalhos na Embrapa mostrando que à medida que o pH aumenta, você aumenta não só a absorção de praticamente todos os nutrientes, e só no caso do pH básico, acima de 7, você vai ter problema com micronutrientes, vai diminuir a absorção de micronutrientes. Mas no caso dos macronutrientes,
um pH ideal estaria na faixa de 5,5, 6, 6,5 por aí. Bom, e aqui é lógico, na testemunha, a porcentagem de potássio na CTC, a capacidade de troca do cátion do solo, ela também vai aumentando à medida que se aumenta o nível de potássio, chegando até 2, no máximo de 600 kg por hectare. O cálcio, aqui, por esse efeito de pH, olha o que acontece aqui também. O magnésio, que é um dos nutrientes mais importantes na nutrição do cafeeiro, e é o nutriente que mais falta aqui no sul de Minas e na maioria das regiões cafeeiras, ele também vai reduzindo à medida que você vai aumentando o nível de nitrogênio, devido a essa acidez do solo também que vocês estão vendo aqui, 0,8 no nível mais baixo, aqui o ideal seria 1, né? Mas com 0,8 já está razoável, à medida que aumenta, reduz então o nível também no solo. Aqui mostrando, em média de 3 colheitas, também Martins Soares, as fontes de nitrogênio. Qual a fonte de nitrogênio mais eficiente na nutrição do cafeeiro? Então está mostrando aqui, nitrato de amônio, sulfato de amônio, ureia e sem nitrogênio. Então é lógico, sem nitrogênio nós vamos ter um aumento significativo de produção, com diferença estatística entre as doses, né, entre as fontes, e dentro das duas melhores fontes, sem diferença estatística, o nitrato de amônio e o sulfato são os que são melhores aproveitados pelo cafeiro e dão a maior produtividade, a ureia sendo inferior, então, inclusive, com diferença estatística das duas outras fontes, nitrato de amônio e sulfato de amônio. Bom, então vamos ver agora a época de atuação. Bom, a época é determinada pelo período de maior consumo, que é a fase de vegetação e frutificação do cafeiro, e também pelas condições climáticas, umidade, temperatura. E é muito importante a época e o modo de adubação para um bom aproveitamento nutricional. Você colocando o adubo na época recomendável, na época adequada, você vai ter um melhor aproveitamento desse nutriente. Então, na vegetação, o cafeiro cresce ativamente a partir das primeiras chuvas, setembro, outubro, na primavera, com acréscimo aproximado de 1/4 de folhas por mês, atingindo o auge no verão com o crescimento de 1,6 par de folhas por mês. No outono e no inverno, com a redução da chuva e da temperatura e o fotoperíodo, né, sendo mais curtos, o cafeiro entra em repouso ou em dormência. Na frutificação, a exigência na florada e no chumbinho é pequena, aumenta no estágio de fruto verde, aquoso, aumenta bastante, e na graduação, até o fruto sólido, e até na maturação dos frutos. 73% do crescimento vegetativo ocorre nesse período aqui, de outubro a abril. E o consumo de nutrientes para a frutificação é concentrado mais de 80% nesse período também. O fornecimento de nutrientes pelas adubações é mais necessário nessa época aqui, ficando as demais com as reservas formadas. No outono e no inverno, com a redução das chuvas e da temperatura, o fotoperíodo, o café entra em repouso e aí não há, então, o consumo de nutrientes. Aqui, nós estamos mostrando uma tabela, mostrando o crescimento vegetativo e o consumo de nutrientes NPK pelo café. Então aqui nós temos, aqui na fazenda experimental de Varginha, né, nós temos dados climáticos aqui, e aqui a chuva, né, desde setembro até abril, e aqui o crescimento vegetativo em porcentagem, né? Então setembro, outubro, que é a primavera, na primavera, vai setembro, outubro, novembro, tem um crescimento de 16%. Em dezembro, que é o verão, nós temos no começo 33% e no final do verão 24%. No outono diminui e no inverno, então, praticamente fica muito pouco o consumo, então, né, o crescimento. A frutificação, consumo de nitrogênio, porcentagem de NPK
para os frutos também. Então aqui, ó, na florada, N. Na primavera, 8, 9, 6%. No fruto 6, na vegetação, não, 8. Chumbinho. A fase chumbinho, o consumo de nutriente é pequeno na fase chumbinho. Nós temos N 13, fósforo 17, potássio 22. Já quando a gente passa o fruto aquoso e passando para leitoso, já esse consumo aumenta muito. Nitrogênio 30%, 38% por fósforo e 32% por potássio. E no cereja, fruto maduro, 49% por nitrogênio, 36% por fósforo e 40% por potássio. É o período de maior consumo. Aqui mostrando uma lavoura bem depauperada, né? Na hora já de começar a pensar, ou já até passou da hora de ser podado. Aqui mostrando então a deficiência, né? Isso aí principalmente com nitrogênio, né? Essa amarelão aí que vocês estão vendo. Aqui a deficiência de potássio, que ocorre nas folhas mais velhas, porque ele transloca das folhas velhas para as folhas novas e do fruto. Então há uma morte, né? Dos tecidos na margem da folha, né? Há uma necrose das margens da folha. Isso aí é uma tia que tirou essa foto, não sei o que eu vou mostrar aí, mas parece que é fósforo, é isso? Fósforo é um sintoma que pouca gente conhece, só ele tem muita prática, a gente que trabalha muitos anos com café consegue falar com fósforo. Aí é uma deficiência bem conhecida, você já sabe, há um branqueamento mesmo parte de folha, o cálcio, ele não transloca, né, das folhas velhas para as folhas novas, então a deficiência ocorre nas folhas novas. Aí é uma deficiência bastante conhecida também, é um elemento que transloca das folhas velhas para as folhas novas e do fruto, então o sintoma aparece nas folhas velhas, é uma clorose internerval, né? As nervuras ficam verdes, permanecem verdes, e entre as nervuras fica esse amarelo que chega às vezes até secar. Bom, aqui a gente vai mostrar as características aqui no solo de 0 a 20 num ensaio que a gente vai mostrar em seguida. Então aqui nós temos pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, H mais AL, som de base, CTC, saturação de alumínio, V, saturação, o boro, o cobre, ferro, são os nutrientes, né? Nesse ensaio. Então, como a gente verifica que o nível de fósforo está no nível adequado, potássio também está bom, cálcio, magnésio um pouco, magnésio um pouco baixo, e essa relação cálcio-magnésio, o ideal é que ela ficasse em 3 para 1, 3 cálcio para 1 de magnésio. Se fugir muito dessa relação, passar de 5 para 1, ou então, quando o nível de potássio é muito alto, ocorre muito problema aqui com o magnésio, é um desequilíbrio. Esses 3 nutrientes têm que ficar relacionados na proporção de 9 para 3 para 1, 9 de cálcio, 3 de magnésio, 1 de potássio, até 25 para 5 para 1. Então, nesse mesmo experimento foi feito então a análise foliar. E aí nós temos nitrogênio com 3,4%, fósforo 0,14%, potássio 1,8%, cálcio 1,3%, magnésio 0,3%. Então, o que eu falei, o magnésio baixo, o ideal aqui seria 0,35 a 0,4%. Enxofre 0,11, está no nível bom, zinco 10 está bom, ferro está bom, manganês está bom, cobre bom e boro está no nível limiar. Aqui nós temos os resultados então, dos tratamentos que foram feitos, né, para a correção do magnésio, né? São médias de 2 safras, 2009 e 2010, é a média dessas 2 safras. Então. Aqui nós temos tratamentos de estimúlio, que não levou nada de magnésio, óxido de magnésio, com 94% de magnésio, 420,
óxido de magnésio 840, óxido de magnésio 210, sulfato de magnésio com 9%, magnésio 12 de enxofre 1575 e sulfato de magnésio com 16% 945. Aqui nós temos as produtividades. Você pegar a testemunha com 29,1, um desvio aí para mais para menos de 1,4, então a gente fica que não, entre as fontes não houve diferença estatística com relação à produção em 2009. Em 2010, lógico que já houve então a correção do magnésio, então já começou a aparecer as diferenças. Você pega a testemunha aqui com 46 sacos por hectare, já diferenciou dos outros tratamentos que levaram magnésio, 67, 66, 69. Praticamente todas as fontes ofereceram aumento de produtividade devido à correção dessa deficiência de magnésio. O interessante é olhar aqui na média, né, das duas safras, e aqui o acréscimo em porcentagem em relação à testemunha devido a esses tratamentos de correção de magnésio no solo. Então, o melhor aumento, praticamente sem diferença, né? Essas 3 doses de óxido de magnésio. O importante é falar aqui que o óxido de magnésio é insolúvel em água. É importante que o solo não tenha pH muito alto, porque senão ele não vai, o solo sem acidez, ele não vai liberar esse magnésio num prazo adequado para o cafeeiro. Por isso que é importante aquele negócio do pH que foi dito aí. Então a gente verifica que as melhores fontes aqui para correção são os óxidos de magnésio, devido a essa alta concentração de magnésio que eles têm. Então eles promovem um aumento maior de produção. Aqui o efeito do magnésio, né, da correção do teor de magnésio na folha, é o efeito linear da correção da deficiência de magnésio na folha. Vocês estão vendo aqui que o efeito desse magnésio, aqui nós temos uma produtividade desde 46 até 58 sacos por hectare, e aqui nós temos o teor de magnésio na folha. Então, à medida que o teor aumenta na folha, a produtividade aumenta também, tem um efeito linear. Quer dizer, se tivesse até mais do que isso aqui, essa reta ainda iria mais longe. Isso para mostrar para vocês a importância do magnésio na produtividade do cafeeiro. Bom, como usar a análise solo para você fazer uma atuação econômica? Primeiro, verificar a necessidade da correção de cálcio, magnésio e potássio. A primeira coisa, pegou a análise solo, vai olhar o nível de cálcio, magnésio e fósforo, porque o nível de cálcio e magnésio tem que ser corrigido imediatamente, para ver então o aproveitamento de todos os outros nutrientes, como já foi dito aqui. Segundo, verificar a suficiência de potássio. E, muito importante, o seu equilíbrio em relação ao cálcio e magnésio. Eu já falei que eles têm que estar numa relação de equilíbrio de 9 para 3 para 1 até na faixa de 25 para 5 para 1. Bom, aqui nós estamos mostrando o resultado de várias análises solos feitas aqui pelo laboratório do Procafé, aqui em Varginha. Nós vamos usar para a palestra aqui, essa amostra 1, 2 e 3. Então, a gente verifica aqui o fósforo, na amostra 1 está muito alto, médio aqui, até abaixo de 10 já, e aqui também. Potássio, então baixo aqui, bom e bom. Cálcio, razoável, teria que ser 3, acima de 3 aqui para ser muito bom, mas está bom também. Magnésio, está legal. Alumínio, praticamente, tem lucro na amostra 1 e na amostra 3, mostrando que há necessidade do uso de calcário aqui então. E aqui a CTC, que ela é importante também para calcular, principalmente essas relações que eu falei de equilíbrio. Agora é importante a gente olhar no análise solo a relação das bases, né, cálcio, magnésio e potássio, em relação à CTC do solo, a capacidade de troca de cálcio no solo.
Então o magnésio, por exemplo, é ideal que ele tivesse aqui de 12 a 15. Então nessa primeira a gente está vendo que ele está abaixo. Nessa segunda está corrigido, está bom. E aqui está muito baixo na terceira. Potássio, ele está baixo aqui na primeira amostra, está bom na segunda, quase que dispensando, já pode até dispensar o uso do potássio na adubação. E aqui ele está muito alto na amostra 3. Aqui com certeza a gente pode tirar todo o potássio da adubação. Aí entra a vantagem do técnico, do agrônomo, do consultor que está dando assistência na propriedade. Ele tem que ter coragem, ele tem que acreditar na pesquisa, porque nós estamos mostrando dados aqui de 6 colheitas, de 9 colheitas, mostrando que você pode, se ele estiver acima de 5% da CPC, retirar todo o potássio da adubação. Mas infelizmente hoje muitos ainda não fazem isso porque ainda ficam com receio de fazer isso aí. Bom, então na amostra 1 que eu mostrei lá, não sei se vocês gravaram bem aí, o fósforo 48, potássio 45, baixa, então 1,5% da CTC, cálcio magnésio cesílico estava baixo e o V intermediário, eu acho que 40 a 60 estava no nível razoável, acima de 60 é um nível bom. Então, nesse caso aqui, a gente não precisaria de adubar com fósforo. Precisa de calagem, uma calagem leve, né, para subir esse V aqui, a saturação de base de 43, né, para pelo menos uns 60 aí, em torno de 1,6 a 2 toneladas de calcário por hectare, ou 400 kg por hectare da cal dolomítica. E a adubação completa, de acordo com o cálculo que vocês fizeram, de acordo com aquilo que o Matias mostrou aí, para repor esse potássio que está baixo, então a adubação tem que ser completa. Na amostra 2, o fósforo 8,6, o potássio já estava mais alto, com 3,87 da CTC, cálcio e magnésio também estão altos, e o V está melhor do que na amostra 1 com 53. Então ele precisa um pouquinho só de fósforo para subir esse nível, para ficar em torno aí de 15, 20, o ideal seria acima de 20, né? E não precisa de correção por calagem, com essa saturação de base aqui é suficiente, e nem a aplicação de adubo potássico, porque nós estamos com 3,87% da CTC ocupada por potássio. Nesse ano, então, faríamos só uma adubação hidrogenada. Na amostra 3, bom, o fósforo, nós estamos com 9,3, abaixo de 10, o potássio está muito alto, exagerado até com 6% da CTC, cálcio e magnésio estão baixos da CTC e o V 39. Então, o que nós precisamos aqui? Precisa fósforo, né? Ou pode deixar sem colocar, dependendo do preço do café, das condições econômicas do produtor, etc. Mas já está no nível perto de 10, né? O ideal, como eu disse, é acima de 10. Precisa de calagem leve, de 1,5 a 2 toneladas de calcário ou 400 de cal dolomítico. Não precisa de adubação potássica. É aquilo que eu falei. Aí que entra, então, o técnico nessa hora de ter coragem de recomendar e tirar isso aí fora. Não precisa mesmo. E se adubar com potássio, nesse caso aqui, você pode até piorar a situação do café, porque ele desequilibra, eles são antagônicos. Potássio e magnésio são antagônicos. Quando um está alto, ele compete com o outro. Então, se tiver o potássio muito alto, ele vai competir com o magnésio, que é um nutriente muito importante na nutrição do café. E ele poderia até aplicar uma fonte solúvel de magnésio para ajudar inicialmente. Se esse magnésio, vocês estão vendo que está baixo, você poderia até dar uma mãozinha, aplicando então uma fonte solúvel, que seria no caso aí essa cal hidratada, o próprio, se o pH estiver ideal, uma outra fonte para corrigir. Bom, adubação de NK para cafés adultos correspondente a essas amostras aí que nós estamos falando, amostra 1, 2. Amostra 1, a lavoura até 40 sacos por hectare. Vocês viram aqueles dados que o Matias mostrou, 6,2 de N, daria 240 e pouco de N aqui.
aumentou aqui para 300, por causa daquele problema de aproveitamento que ele falou. Então, e aquilo que eu falei, se a gente ficar, a virtude sempre está no meio, lá nós tivemos de 200 para 400, pouca diferença de produção, com 6 colheitas. Então, essa doação seria recomendada, esse nível aqui para essa lavoura, nessa situação aqui, de 300 a 350 ppm e 250 a 300 de potássio. Na amostra 2, a lavoura de 40 sacos, de 300 a 350 também, para você manter talvez aquele nível de potássio no nível ideal, para não cair muito. E na amostra 3, com a lavoura também com a mesma produtividade, de 300 a 350 também. E nesse caso, pode aplicar uma fonte de magnésio, nós não usamos a caudalomítica na correção. Não, aqui, ó, eu falei errado para vocês. No primeira amostra, nós vamos usar NK, o mesmo nível aqui, 300 a 350. Na amostra 2, como o potássio está com 3,8% da CTC, nós já vamos tirar o potássio da adubação. É o elemento mais caro em termos de adubação, então aqui a gente já vai fazer uma economia muito grande de adubo, porque nós estamos com 3,8% da CTC ocupado do potássio. Então nós vamos usar só o nitrogênio. E também nessa aqui, mais ainda, porque aqui o potássio está com 6% da CTC. Um nível muito alto. Isso aqui, às vezes nós ficamos 2, 3 anos sem colocar potássio na lavoura sem diminuir o nível de potássio no solo. Agora é isso aí, eu dei uma enrolada porque estou na minha área. Minha área é minha genética. Estou ajudando ele aqui. Obrigado.